Dr. Fernando de Favre, o delegado regional aqui de Brusque, e o Dr. Rafael Maia, advogado aqui de nossa cidade. Essa presença desses nossos dois convidados tem a ver com essa edição do livro Análise Criminal dos Homicídios em Brusque no ano de 2017, Vítima, Indiciado e Circunstâncias. Fernando de Favre e Rafael Nibor Maia de Oliveira. É esse livro, é um livro até pequeno, né? Deixa eu ver quantas páginas. São... Opa, tem uma página aqui que... Uma página interessante, essa da... Aqui são 58 páginas. Mas sim, rico em informação. Bastante, é verdade. Interessante. Doutor Fernando, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, agradeço pelo convite e encontro-me à disposição aí de todos. Muito obrigado. Seja bem-vindo, doutor Rafael, tudo certo? Muito bom dia, tudo ótimo, tudo certo. A pergunta inicial é para os dois aí, o que levou essa busca dessas estatísticas aí? Como é que surgiu a ideia de passar essa informação? A ideia, Dilei, na verdade, é compreender um pouco mais o fenômeno criminal dos homicídios em Brusque, né, que é algo que vem chamando a atenção, na verdade, no cenário nacional, pela boas taxas de homicídio e de elucidação. Porém, era importante, na minha visão, pelo menos, ali como gestor até da Polícia Civil, compreender qual é a taxa de elucidação da Polícia Civil, né? É alta, é baixa, é mediana? Promover alguns indicadores a fim de traçar um planejamento estratégico, eventualmente realizar algumas mudanças que se fizessem eventualmente necessárias e, ao mesmo tempo, compreender quem são as pessoas que morrem, né? Qual é a idade dessas pessoas, qual é o relacionamento delas com os autores, quem são esses autores, de onde são, o que fazem, qual é o grau de instrução. Então, na verdade, uma compreensão do fenômeno criminal, especificamente dos homicídios, que, na minha visão, faz com que nós possamos compreender melhor o fenômeno, entender e, ao mesmo tempo, aí, traçar um planejamento estratégico, na medida de que a gente só pode planejar aquilo que a gente conhece. Então, foi essa análise detalhada. O professor Rafael, aí, com essa veia universitária dele, no âmbito ali acadêmico, trouxe bastante contribuição, principalmente na parte processual dos processos, né? Então, eu me ative aos inquéritos, na parte do inquérito policial, da investigação, e o professor Rafael na fase dos processos, consequentemente. Então, abrangemos as duas fases e aí conseguimos ter uma visão bastante ampla desse fenômeno criminal nesse ano especificamente. Doutor Rafael, bom dia mais uma vez. E como é que foi essa busca por esses dados? Esse trabalho levou muito tempo para ser terminado? Não, então, na verdade, o maior mérito do trabalho, eu sempre falo, do Dr. Fernando de Favre. Ele fez toda essa pesquisa nos inquéritos, que são muito menos acessíveis para nós, até por questão de alguns não serem dados tão públicos e tão fácil acesso. Então, eu peguei esses dados basicamente prontos, né, já me foram enviados pelo Dr. Fernando, e fiz a pesquisa dos processos judiciais, que aí, como são públicos, né, a gente consegue ter um acesso até fácil, até pelo próprio site do tribunal na internet. Então, eu fui olhando todos os processos, verificando algumas situações. Por exemplo, se a pessoa que a polícia indiciou é a mesma que a promotora denunciou, se quem foi denunciado foi condenado, para a gente conseguir chegar no índice de assertividade ou não, tanto da polícia quanto da promotoria, nos homicídios desse ano especificamente. A gente conseguiu chegar em dados muito interessantes, né? Pelo que a gente verificou ali, de todos os indiciados pela a polícia, todos foram denunciados pelo Ministério Público. E apenas uma pessoa que o Ministério Público denunciou sem ter sido indiciada pela polícia. Basicamente, para os leigos entenderem, é alguém que a polícia não entendeu ter prova suficiente para indiciar, para indicar como possível responsável por aquele crime, mas o promotor discordou e entrou com ação penal contra essa pessoa também. Foi apenas um caso, todos os outros seguiu, né? E o Ministério Público se baseia em quê, muitas vezes? Não, nas mesmas provas, só que ele pode ter um outro olhar da prova diferente daquele do delegado que presidiu o inquérito, né? Até algo que prejudicou cientificamente essa pesquisa foi que essa pessoa veio a falecer antes da ação
investigação terminar. Então a gente não teve o dado se ela foi ou não condenada para dizer, entre aspas, se o promotor acertou ou não, porque como ela faleceu antes do término do processo, ela não foi nem condenada nem absolvida, né? Então a gente não conseguiu ter esse dado. E outros dados, como condenação, a grande maioria foram condenados. É claro que a gente não sabe exatamente se fizeram ou não, né? Isso não tem como a gente saber, mas o que a gente conseguiu acessar é quem foi condenado ou não, que dá uma boa probabilidade de ter ou não cometido aquele crime, até porque esses crimes contra a vida não são julgados só pelo magistrado, né? Julgado pelo conselho de sentença, que é composto por 7 pessoas da comunidade, o que para alguns até reduz a chance de erro, né? Na condenação dessas pessoas. Por que o ano de 2017? Por que algum motivo específico? Não há uma razão específica. O ano de 2017 foi um ano em que, assim, se pudesse dizer, apontar uma razão, foi o ano em que explodiram aí as reportagens de Brusque no cenário nacional, né? Então houve grandes reportagens, uma difusão em massa aí pelos mecanismos de comunicação em massa, e então foi importante, já que demos aí várias entrevistas sobre a baixa taxa de homicídios, eu acreditei que fosse um ano interessante de se iniciar uma pesquisa um pouco mais profunda desses casos em Brusque, e ressaltando a importância de se ressaltar que a Secretaria de Segurança Pública, ela divulga esses dados agora quase que semanalmente sobre as taxas de crime de homicídio. O Colegiado de Segurança Pública divulga quase todas as segundas-feiras, ou quase não, todas as segundas-feiras ele divulga a taxa de homicídios. Porém, essa taxa, obviamente, como não poderia ser diferente, ela é sempre no nível estadual, no nível macro. Então, os homicídios em Santa Catarina até essa semana foram tantos, né? Então, são dados que já se fazem públicos, porém, não tínhamos uma análise detalhada de Brusque. Esse é o grande diferencial. E acrescentando ainda na fala do professor Rafael, é importante que não há aqui no livro nenhuma, obviamente, identificação de autor, vítima ou qualificação de pessoas. O que se analisa são os fatos e os dados objetivos, sem identificar, obviamente, quem quer que seja, até porque isso não era a finalidade da pesquisa. A finalidade da pesquisa era, basicamente, nós compreendemos essas pessoas sem necessariamente que elas fossem identificadas. Elas não são identificadas, as identidades são preservadas. Inclusive, a terminologia que nós usamos é de indiciado, ou seja, indiciado é aquela pessoa que a polícia entendeu como autor do crime. Não dizemos em nenhum momento que é o autor ou deixa de ser, até porque nós não estávamos lá no momento dos crimes. O que nós temos são aquelas certezas processuais, aquilo que o inquérito coletou, aquilo que o processo coletou, que é essa verdade dessa reconstrução histórica, que é sempre parcial, porém é o que nós temos aí no processo democrático, né? Então, no fundo, na verdade, eu entendo esse livro e os outros que vão ser produzidos nessa mesma esteira, ano 2018, 2019, não iremos parar, como uma grande prestação de contas do serviço público para a sociedade. Então, qual é a taxa de licitação da polícia? Nós temos que saber, né? Os policiais estão trabalhando bem ou não estão trabalhando bem? Se não estão, o que nós precisamos mudar? Então, na verdade, é tudo uma questão de transparência de órgão público para que a população consiga entender a polícia que ela tem e se a polícia que ela tem é boa ou não e por quê. Essa é a grande razão da publicação do livro, na minha visão, e o grande mérito dele, na minha concepção. No ano de 2017, qual foi a taxa de elucidação? Foi 100%? Não, 83%, porque, na verdade, um dos autores ele não foi capturado, né? Então, tivemos um homicídio lá no bairro Limeira, em que o indivíduo se evadiu e não houve a identificação dessa pessoa durante as investigações policiais. Então, esse inquérito foi concluído sem autoria. Todos os demais são com autoria, então a taxa calculada percentualmente dá 83% de elucidação no crime nesse ano de 2017. Motivação, doutor Fernando. A maioria desses crimes, qual foi a motivação deles? Elas são difusas e diversas, não existe um motivo específico, então há desde cobrança de dívida, a crimes passionais, tivemos um feminicídio nesse período, no bairro Águas Claras, ciúmes, desacordo comercial e dívida de drogas. Então, basicamente, houve uma difusão, não há uma causa que seja possível ser agrupada nesse período. Porém, alguns dados, além da motivação, são importantes, se eu puder comentar, que, por exemplo, nós tivemos nenhum adolescente envolvido com homicídio, não houve nenhum caso no ano inteirinho de adolescente 2017. Exatamente. 2018 houve um caso e 2019 nenhum. Então, por exemplo, se nós juntássemos aí 3 anos, tivemos um adolescente envolvido com crime de homicídio. Isso é algo
extremamente raro se nós compararmos com as outras comarcas que eu trabalhei. De longe, isso talvez demande um estudo específico, um livro específico, porque dessa baixíssima taxa de adolescentes envolvidos com crimes gravíssimos na nossa região, talvez pela alta taxa de escolaridade, aí deveríamos estudar um outro caso. Então, esse chamou muita atenção, esse dado. Segundo, e esses dados também se repetiram em 2018 e 2019, são 3 anos que nenhuma pessoa que concluiu o nível superior se envolveu com homicídio na região. Então, eu até brinco com os alunos de faculdade, né, que após a conclusão da faculdade não há mais, saiu da taxa de evidência de autores de homicídio e vítimas também. Então, nós concentramos quase 80% dessas pessoas com aquelas que não concluíram o segundo grau, né? Isso não quer dizer, obviamente, que quem não estude comete homicídio, não é isso, mas, obviamente, você tem uma taxa de incidência que é muito clara, ou seja, de 20 a 24 anos, com baixa escolaridade, e homens, né? Mulheres não cometem homicídio na nossa região, é raríssimo. São sempre homens jovens com baixa escolaridade. Esses dados são muito claros e eles refletem uma temática do Brasil. Hoje tem essa reflexão mais ou menos brasileira de poucas mulheres autoras de homicídio. As mulheres são vítimas, né? São poucas e são autoras. Pessoas com baixa ou baixíssima escolaridade e jovens. Essa é a regra do Brasil e Brusque não foi diferente nesse sentido. Desculpa, só qual é a taxa brasileira e a média brasileira de elucidação? Eu sei que isso depende da região, né? Depende da região. Eu já até vi algumas matérias na TV aberta, TV fechada, sobre essa situação do crime no Brasil, e à medida que vai subindo para o país aí, e dependendo da cidade, por exemplo, capital como São Paulo, Rio de Janeiro, já tem uma taxa de elucidação bem menor. Nordeste brasileiro tem uma taxa menor ainda, né? O que caracteriza de fato a cidade de Brusque em relação a essa elucidação com o resto do estado e do Brasil? Que tipo de análise dá para fazer sobre isso? Pode ser o doutor Fernando ou até o doutor Rafael. O Fernando vai ter mais dado para te dar. Não, é uma pergunta muito interessante, agradeço pela pergunta. Em Santa Catarina nós temos uma alta taxa de elucidação, não tão alta quanto em Brusque, mas nós temos uma alta taxa de elucidação, inclusive em Florianópolis, que é a capital, que gira em torno de 80%. Agora, no Brasil, conforme você vai pesquisando aí os estados, essas taxas caem muito. Essas pesquisas elas são muito difíceis e esses percentuais normalmente faltam dados para serem pesquisados, mas oscilam entre 7% a 30%, 35%, 40%. Tanto é que o Ministério da Justiça, com base nisso, tem um programa nacional chamado Pacto pela Vida, e esse Pacto pela Vida é justamente isso: você desloca policiais civis, como se fosse uma força nacional de policiais civis, você desloca para determinados estados para que eles consigam tocar esses inquéritos que muitas vezes estão parados aí em algumas unidades pelo Brasil, e dar vazão a esses crimes de homicídio que são muito graves e não podem ficar aí nos escaninhos das delegacias. Com relação a Brusque, especificamente, eu diria que é um conjunto de fatores, né? Nós temos aí policiais muito dedicados e uma unidade específica para isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando você mistura uma espécie de clínica geral com homicídios, eu não sei até que ponto isso é valioso, acredito que não seja. Quando você especializa, que nós temos uma delegacia aqui basicamente para cuidar disso, né, de homicídios e tráfico de drogas, que é a divisão de investigação criminal ali do delegado Alex, naturalmente você especializa o policial, por quê? Porque ele vai trabalhar unicamente com isso, ele vai estudar isso, vai fazer curso exatamente nessa área. Tira ele dessa clínica geral de furto, estelionato, que assoberba as delegacias como um todo, naturalmente eu acho que essas taxas acabam sendo elevadas. Fora isso, você consegue controlar também, que nós temos uma taxa de homicídio não muito alta, né? Se nós tivéssemos aí 60 homicídios, seria difícil a gente controlar a taxa de elucidação da Polícia Civil. Com 6, 7, 10 homicídios, eu consigo todo ano descobrir em quantos crimes eles elucidaram, quantos não elucidaram. E, obviamente, nas nossas reuniões mensais, é colocado em pauta e se exige efetividade, cobrança e efetividade. Então, eu acho que, assim, é difícil você elencar um fator, são vários, e essa nossa taxa de 83% em 2018, por exemplo, ficou em 100%, em 2019 estamos com 100%. Então, somados os 3 anos, aí nós chegamos a uma taxa de elucidação de quase 90% ou mais que isso, de modo que você tem plena convicção estatística de quem matou em Brusque vai preso. E como o doutor Rafael ali comentou, quem vai preso possivelmente vai ser condenado. Então, a chance de você matar, não ser denunciado e não ser condenado em Brusque é menor que 10%. Em resumo, a nossa impunidade é muito baixa para esse crime,
matou, vai para cadeia. E isso eu acredito que dá um sinal muito claro de punitividade, né? E aí você vai ter outras questões a serem discutidas sobre, né, ressocialização ou não, mas o fato é que a taxa de impunidade é muito baixa nesse crime e acredito que isso seja um sinal bem importante de democracia, de sociedade e de bom local para viver e se investir, que é o município de Brusque. A minha pergunta eu vi que tem N dados, até como o senhor mesmo colocou, sobre a escolaridade. Com relação à ocupação, os autores desses crimes são pessoas que estavam desocupadas, estão desocupadas, porque o que, assim, empiricamente, né, Dilei, analisando, é aquele ditado, mente ocupada, né, quer dizer, você está desocupado, então você tem tempo para tudo. Agora, quando você está ocupado, trabalhando, estudando, você não tem tempo para pensar nesse tipo de coisa. Existe algum dado nesse sentido, doutor Rafael? Sim, tem. Na verdade, assim, primeiramente tem que deixar claro que esses dados foram extraídos da informação que eles deram. Então a gente não tem certeza se essa mesmo era a profissão deles, né? Então das 10 pessoas, né, que a gente pesquisou em 2017, só 2 se declararam desempregados. Então o maior índice era de servente e de pedreiro, mas a gente sabe que algumas pessoas desempregadas, na hora de serem inquiridas na delegacia, mentem, né? Elas dizem que tem algum emprego, normalmente algum emprego informal, como é o caso do servente e do pedreiro muitas vezes, até para tentar abrandar a sua situação, dizer, não, eu sou um homem trabalhador e tal, né? Então a gente não consegue dizer com certeza pro ouvinte da Rádio Cidade se essas só tinham das 10, 2 desempregadas, mas os dados que a gente colheu foi esse. O perfil para um número pequeno de homicídios é difícil às vezes você analisar perfis, né? Quando você tem um número de homicídios tão pequenos. Vou trazer eu gosto muito de assistir documentários relacionados por isso. Outro dia eu estava assistindo um documentário, filme policial, filme de suspense, são coisas assim que chamam a atenção quando são bem construídos, assim, quando tem um enredo, tem uma história que tem uma lógica, né? Não aquela fictícia, aquela coisa que você... Mas eu estava assistindo um documentário sobre Jack o Estripador, que foi talvez o maior serial killer da história mundial e que até hoje não se sabe exatamente. O nome Jack o Estripador foi uma invenção da imprensa na época, no século XIX, lá na Inglaterra, lá em Londres. Mas até hoje não se sabe quem é, embora algumas características que aí a chamada investigação consegue perceber, que ele tinha conhecimento em medicina, por exemplo, porque ele estripava os corpos, tirando órgãos de maneira bem técnica, né? Bem cirúrgica, literalmente falando. Então se imaginava que ele conhecia de anatomia. Então eu faço esse pequeno comentário para fazer eu faço essa ilustração, doutor Fernando, para dizer o seguinte: até que ponto a nossa polícia científica, nesses homicídios esclarecidos aqui em Brusque, tem importância, ou apenas aquele tino policial, aquela experiência, a coisa do Sherlock Holmes mesmo, que é uma coisa romântica, né? Do policial, aquele que conversa com o suspeito e já consegue identificar, doutor Rafael, talvez muito mais que o advogado, né? Eu acho que não, porque para o advogado ele conta que fez, está dizendo que conta mesmo, doutor? Descobrir, né? O senhor acha que não, é sério mesmo? Conta. Mas é muito recomendável que conte, a gente fala quando a gente tem que atender. Quando o senhor atende um criminoso, certo. O senhor cometeu um crime, para o advogado todo ele é inocente, né? Mas não. Se o senhor vai falar com o criminoso, o senhor chega para ele, Dirley, me fale a verdade, o que aconteceu naquela tarde? Não, é assim verdade, que é a conversa? Que explicar. Eu tenho até curiosidade, eu tenho até curiosidade de vocês, advogados, como é que é essa abordagem com o criminoso? Assim, eu posso falar por mim, né? Eu posso falar por todos os advogados, mas como a gente faz? A gente explica da importância de eu saber o que aconteceu de verdade. Perfeito. Para traçar uma estratégia defesa que não tenha furos. Porque se ele mente para mim, eu vou traçar uma estratégia pensando naquele fato que ele me contou. E aí pode acontecer de no meio do caminho surgir alguma prova que eu não estava contando.
Entendi. Isso vai ser prejudicial porque ele vai cair em contradição. Por isso é importante que ele conte para mim, ou a verdade. Enfim, para o advogado dele, a verdade para fazer a melhor estratégia aqui. Muitas vezes, olha, aqui não tem jeito, vamos tentar uma pena menor, sim. começar num regime mais favorável, mas normalmente a gente acredita que eles falam a verdade. Mas tem que mentir. Fala a verdade? Eu acho que a maioria sim, mas tem alguns que não mentem pela dificuldade de confiar em qualquer pessoa, né? Então, o que não é muito inteligente, porque o advogado é a única pessoa que o criminoso pode confiar. O senhor sabe que a opinião pública... A opinião pública, sim. Vamos falar a verdade. Sim. Quantas vezes o senhor já sentou num barzinho para conversar com os amigos e o seu amigo já deve ter dado de dedo? Claro que não. Não, a minha mãe. A sua mãe? Minha mãe que está de aniversário Como hoje. É que você... mandar um beijo para ela. Inclusive, ela já trabalhou aqui na rádio. Como é o nome da sua mãe? Deise Nibor. Sim. Quero mandar um beijo para minha mãe aí. Faz muito tempo. A Deise trabalhou comigo. A Deise trabalhou comigo lá na Rodrigues Alves, lá no início dos anos 82. É isso aí. Exatamente, ela foi a primeira, trabalhava lá no escritório, com o seu Mário Pessoa. E é isso aí. Olha só. E ela me critica, ela fala, não acredito que você... E eu imagino que, conhecendo a tua mãe, ela deve te criticar mesmo. Mas o importante é que as pessoas entendam que todo mundo tem direito a ser defendido. Sim. Porque nem sempre a defesa do advogado vai ser para absolver. Às vezes é para que ele pegue uma pena compatível com o que ele fez, né? Mas o senhor sabe que a opinião pública nunca vai ser favorável. Até a hora que ela vira réu. Sim, ou tem algum amigo que é réu. Ou que familiar, sofre uma injustiça. Um familiar. Algum familiar. Aí geralmente muda essa opinião. Mas sim, é muito comum. As pessoas têm que entender que o trabalho do advogado é um trabalho de tentar olhar, enfim, pela defesa do réu. E outra coisa muito importante, a gente só pode condenar pessoas quando tem prova. E aí você vai dizer para mim, não, mas se você sabe que ele é culpado, mas não tem prova, qual é o certo a ser feito? Isso é um grande dilema. Isso. O certo a ser feito é absolver. Porque se não tem prova, né, e eu condeno um culpado sem prova, eu estou permitindo a condenação de um inocente sem prova. Porque se não tem prova, a gente não sabe se foi ele. Eu digo o poder judiciário. Então, se você está condenando hoje alguém culpado sem prova, amanhã pode ter certeza que alguém inocente vai ser condenado sem prova. Faz sentido. Aí eu volto. Faz sentido, doutor Rafael. Mas agora, então, eu volto à pergunta para o doutor Fernando. Qual é desses homicídios elucidados aqui em Brusque, doutor? Que percentual nós temos aí na polícia científica e também na experiência, na percepção de quem está investigando, na equipe de que investiga? Na verdade, hoje, Dilei, acredito que haja uma conjunção de fatores. É difícil você isolar que esse crime foi exatamente pelo tirocínio do policial antigo ou pelo, investigação informatizada do policial um pouco mais novo. Digo isso antigo ou novo porque hoje isso é uma realidade da polícia, né? Você teve o ingresso de muitos jovens e muitas mulheres. Houve uma juvenilização e feminilização dos órgãos policiais, não só da Polícia Civil, mas a PM, Polícia Federal, aconteceu mesmo. E isso trouxe, na minha visão, algo muito benéfico para a polícia, porque você tem aquele policial mais antigo, que conhece, né, normalmente o bairro inteiro em que eles vivem e é um grande coletor de dados ali em loco, né, que nós costumamos chamar de tirocínio, mas ao mesmo tempo você tem também aquele policial com grande conhecimento de informática e que vai conduzir investigações com base em redes sociais, com base em outros dados e informações que nós temos aí para o dia a dia. Então, isso acaba tendo uma mixagem aí nas investigações que são benéficas para todos. Você sabe que no começo isso houve um choque inicial, né? Até por uma questão de quebra de alguns paradigmas, de algumas barreiras, se entendia que não, polícia é o que eu faço aqui na rua, né? E outros entendiam o contrário, não, polícia sou eu quem faço aqui no computador. E hoje isso mudou. Então eu acredito que de fato, você consiga extrair o melhor das duas partes, inclusive Brusque, nós somos pródigos nesse sentido, aí com alguns policiais com mais de 30 anos de serviço e outros muito novos com grande noção de investigação por meios eletrônicos. Então eu não saberia lhe dizer, na verdade eu não conseguiria isolar um
um dado específico, dizer esse homicídio foi resolvido por isso ou por aquilo. De fato, você junta informações de ambos os tipos de conhecimento e faz com que essa taxa seja aí, obviamente, alta e muito alta para nós aqui em Brusque. Eu gostaria de destacar também, se me permite, Fica à vontade, doutor. a velocidade dos processos judiciais. Isso é importante também. O doutor Rafael que fez essa pesquisa, mas eu vou aproveitar o gancho para dizer que os processos judiciais são muito rápidos pela nossa vara criminal, a vara tribunal do júri, né, doutor ali Edemar? E isso é muito importante, garantindo o direito de defesa, garantindo o contraditório, seja para absolver ou para condenar no final, né? O desfecho aí depende do caso concreto, mas as pessoas têm respostas rápidas. E não só as pessoas, né, que estão acusadas e precisam resolver aquela situação de vida dela, mas também a sociedade. Então, a vara criminal decidiu os casos com muita velocidade, o Ministério Público fez a denúncia sempre com muita velocidade aí. Cito, por exemplo, um dos casos de homicídio que nós destacamos, é o 6º caso analisado, que entre a data do fato e a conclusão da polícia foram 10 dias, sendo que o prazo legal é de 30, né? Então concluímos em 10 dias a Polícia Civil. E em média, o delegado responsável levou 70 dias para concluir. Então você tem em 2 meses o caso está concluído. Em seguida, o Ministério Público também aí, entre o relatório do inquérito, ou seja, a conclusão do delegado e a acusação da promotoria, 12 dias. Então, em menos de 2 semanas, o Ministério Público já denunciou o indivíduo. E logo em seguida você vai ter aí a vara criminal com pouquíssimos dias aí para receber essa denúncia. Aqui são 5 dias, ou seja, em menos de uma semana a vara criminal já analisou aquele caso. Então isso, obviamente, não significa que Brusque tem poucos processos. Sabemos que não. Temos uma comarca com um grande número de processos. O que isso aponta, eu não, obviamente, entrevistei o doutor Edemar ou o promotor, enfim, mas eu concluiria que se existe um foco para que casos gravíssimos tenham uma tramitação diferente daquele furto que aconteceu, que também é grave, que também merece atenção, porém você tem que ter um planejamento estratégico para você conceder prioridades a determinados casos. Então, é realmente muito rápido, condenações ou absolvições muito rápidas, e isso faz com que os processos não se arrastem por anos ou décadas aí, e boa parte dessas pessoas de 2017 já estão na UPA cumprindo pena. E isso é bem interessante. Essa é mais uma estatística diferenciada do resto do Brasil, né? Essa rapidez na investigação, embora a polícia tenha prazos para isso, mas principalmente desse processo já tramitar inclusive para vocês que são advogados, isso é importante, né, doutor Rafael? Não, sem dúvida, e até aqui a gente também tem um outro dado muito interessante que eu queria destacar, do custeio do defensor, se a pessoa contratou ou foi nomeada para ela um defensor. Então, das 11 pessoas, 6 tiveram defensor público nomeado. Em Brusque a gente tem outra também realidade peculiar, que é ter uma defensoria pública muito qualificada. A defensoria pública aqui de Brusque é exemplo assim para o Brasil. Então, a qualidade do trabalho deles e a velocidade e a atenção que é dada para o caso é algo assim impressionante. Eu destaco aqui o doutor Valentim Odecker, que cuida dessa parte criminal, né? E isso também contribui para os prazos, né? Porque acaba não enrolando o processo para achar um defensor, o defensor que pede prazo, não acontece. Aqui até o dado muito interessante é a média de 124 dias para acabar a fase judicial. Então, isso teve um processo que foi de 42, então um pouco mais de um mês. Um demorou um pouco mais, 223 dias, porque tem algumas peculiaridades do processo. Às vezes não encontram uma testemunha, tem que ouvir alguém em outro estado. Isso leva tempo, infelizmente, né? Mas a média é muito rápida e a qualidade do processo também é elogiável, né? Isso chega, desculpa a palavra, né? Mas assusta às vezes a gente da imprensa, né? Quando a gente recebe uma informação que a gente recebe pelo e-mail, o Valdomiro depois vai buscar a data, mas foi recente, recentemente, né? Já assusta foi... do ponto de vista positivo, né? Sim, assusta, mas já, né? E de fato tem coisas aqui em Brusque que realmente, em relação à segurança pública, eu já conversei com o doutor Fernando, aqui o nosso comandante do 18º Batalhão, o Otávio, os magistrados também aqui da cidade, e o doutor Edemar Schlesser já disse uma coisa aqui que eu acho que é importante, acho que eu já mencionei isso inclusive para o Fernando. Essa unificação das forças, né, das instituições, o trabalho bastante harmonioso é que dá esse resultado aí que foi mencionado agora aqui no final.
né, doutor Rafael? Sim. Assim, o que eu acho que ainda falta do ponto de vista legislativo, aí é uma opinião minha, é a redução de número de tipo penal. Hoje no Brasil tudo é considerado crime, inclusive coisas não muito importantes assim do ponto de vista criminal. Se a gente conseguisse reduzir para ser crime só aquilo que é um crime realmente violento, algo realmente relevante, isso daria mais possibilidade para a polícia se centrar naquilo que é mais importante. Por exemplo, uma questão de injúria, difamação. Isso toma um tempo da polícia que poderia ser resolvido pelos próprios particulares numa ação civil. Então, se alguém te ofendeu e aquilo te magoou, você pode entrar com uma ação civil, cobrar uma indenização, um direito de resposta. Não é deixar sem nenhuma solução, mas tirar da esfera do direito penal para reservar o direito penal para as coisas realmente graves. E aí, isso, imagina se o doutor Fernando e todos os outros delegados do Brasil conseguissem tirar todos os policiais que cuidam desses crimes menores e focasse para resolução de tráfico de drogas, enfim, se for crime, homicídio, roubo, né? Certamente o índice seria ainda maior. Aí é a responsabilidade dos nossos legisladores, infelizmente, que são rápidos para muitas outras coisas e absolutamente morosos para situações como essas aí que são necessárias também serem analisadas. São 9h07. Eu vou fazer um intervalo comercial. Na sequência a gente volta aqui com o doutor Fernando de Favre, delegado da nossa Polícia Civil aqui de Santa Catarina, aqui de Brusque, delegado regional, e também o doutor Rafael Maia. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade. Aqui tem tudo que precisa. Informação, esporte, música. ZYJ 808, transmitindo no AM 850 kHz. É a cidade no rádio, no site, no celular. Cidade, uma rádio completa. Quarta-feira com super ofertas é no O Barateiro. Abobrinha verde beterraba ao quilo, 99 centavos. Tomate, batata lavada ao quilo, 1,99. Pão francês, 4,99 o quilo. Leite longa vida Tirol, 1 litro, 1,99. Coxa e sobrecoxa de frango, quilo, 4,99. Frango congelado, quilo, 4,99. Carne moída bovina de segunda, 13,99 o quilo. Paleta suína com courinho, 9,98 o quilo. Trigunita, 5 quilos, 11,99. Café Colonial, 500 gramas, 6,98. Cerveja Brahma 0 lata, 1,99. Beba com moderação. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. Clínica Clettenberg Odontologia, do Dr. Teobaldo, trazendo de Curitiba para Brusque o que há de mais moderno em tratamentos com implantes e porcelanas. Substitua sua prótese móvel por uma prótese fixa sobre os implantes e volte a mastigar melhor e sorrir com segurança e alegria. Agende sua consulta pelos telefones 3087-2222 ou pelo WhatsApp 99233-9244. Cores vibrantes, feminilidade e muito glamour. Já imaginou tudo isso aos seus pés? Coleção Primavera-Verão Lemos Calçados. Compre em até 10 vezes no cartão ou em 6 vezes no crediário facilitado Lemos. Primavera-Verão Lemos, já nas lojas. Qualidade e segurança são essenciais para a sua saúde bucal. Na Oral Unique Brusque, nós devolvemos a sua felicidade. Faça implantes com a máxima qualidade e total segurança e recupere o prazer de sorrir. Agende já o seu horário no 3355-7000 ou WhatsApp para 98484-7000. Oral Unique, cada sorriso é único. Oral Unique Brusque, CROSC e PAO 2269. Dr. Rafael Becker, CROSC 15055. Nesta quarta-feira no Arker, leite longa vida Piracanjuba PAC 1 litro 2,9. Arroz sítio cercado parboilizado amarelo 5 quilos 9,98. Arroz tio urbano branco 5 quilos 12,98. Café Brusque ou Colonial 500 gramas 6,98. Leite condensado Piracanjuba tradicional PAC 395 gramas 2,68. Creme de leite Piracanjuba tradicional PAC 200 gramas 1,59. Supermercados Arker, faz parte do seu dia a dia. O Arker é mais você. Bem, gente, eu, Leonardo, já andei e fiz show em todos os cantos desse Brasil. Então eu falo com tranquilidade. Na Oral Sim, você pode confiar. É
bom demais da conta, senhor. Os melhores profissionais estão à sua disposição. É um orgulho enorme fazer parte dessa família. Vem pra cá, vem pra Oral Sim você também, que eu, Leonardo, confio e indico. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Telefone 3212-3004. Em Brusque, na rua João Bauer 396, próximo da Prefeitura. As estações mais alegres do ano estão chegando e com elas muitas novidades na Calçados Javaerde. Venha conhecer as tendências Primavera-Verão 2020 em calçados e o lançamento exclusivo da Coach Fitness na linha confecção esportiva. Tudo parcelado em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Estamos lhe esperando. Calçados Javaerde, você conhece e confia. A Berlanda preparou 3 dias com descontos exclusivos e preços incríveis. São as melhores ofertas escolhidas especialmente para você. As mais procuradas, as mais vendidas. É o Top Ofertas Berlanda. Confira. Refrigerador Consul 334 litros, apenas R$ 1.599,99 à vista. Conjunto estofado Catarina 2 e 3 lugares, só R$ 599 à vista. Smart TV 43 polegadas AOC, parcelas de apenas R$ 139,90 mensais. Corra e aproveite. É só até quinta. Não dá para perder. Top Ofertas Berlanda. Você quer? Tá aqui. Quarta-feira com super ofertas é no O Barateiro. Abobrinha verde beterraba ao quilo, 99 centavos. Tomate, batata lavada ao quilo, 1,99. Pão francês, 4,99 o quilo. Leite longa vida Tirol, 1 litro, 1,99. Coxa e sobrecoxa de frango, quilo, 4,99. Frango congelado, quilo, 4,99. Carne moída bovina de segunda, 13,99 o quilo. Paleta suína com courinho, 9,98 o quilo. Trigonita, 5 quilos, 11,99. Café Colonial, 500 gramas, 6,98. Cerveja Brahma, 0 lata, 1,99. Beba com moderação. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. A Tubos Pereira fez o primeiro paver de Brusque e faz o paver de melhor qualidade da região. Visite a empresa e conheça sua linha de produtos, produzindo ainda tubos, lajotas, meio-fio, ecograma e porta-bicicletas para sua obra ou residência. Você encontra os produtos da Tubos Pereiras nas calçadas, pátios, estradas, galpões e loteamentos de toda a Brusque região. Ligue para Tubos Pereira que prontamente irão atendê-los em seu endereço. Tubos Pereira, tradição e qualidade em tubos e pavers. O Arthur Linger 125, fone 3351 1837, www.tubospereira.com.br. Cores vibrantes, feminilidade e muito glamour. Já imaginou tudo isso aos seus pés? Coleção Primavera-Verão Lemos Calçados. Compre em até 10 vezes no cartão ou em 6 vezes no crediário facilitado Lemos. Primavera-Verão Lemos, já nas lojas. Vem aí o Fast Show Boca Mafra Automóveis, o maior festival de 0 km e seminovos de Brusque região. Nesta quinta, sexta e sábado, um show de ofertas para você. Melhores taxas do mercado. Aprovação na hora, até 60 vezes. Até 1 ano de garantia. E opção da primeira sem entrada. E a primeira você só paga em 60 dias. É o Fast Show Boca Mafra Automóveis com mais de 400 automóveis. Quinta, sexta e sábado. Em Brusque, São João Batista, no Boca Mafra Automóveis. Pra deixar sua vida com mais vida, Barrigada Center. Tem tudo para jardinagem, floricultura e presentes. Barrigada Center. Barrigada Center. Pra deixar sua vida com mais vida, Barrigada Center. Em Brusque, 3355-3037. Vamos dar os parabéns para os vencedores do segundo talento guabirubense. Igor Luiz Miller Hornets, na categoria Pintura. Alois Baumgartner Kohler, no desenho. Gabriel Henrique Selva, na redação narrativa. E Emily Schlingwein, na categoria Redação Dissertativa. Parabéns a todos os alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Guabiruba, que mostraram todo o seu talento no segundo talento guabirubense. Realização Câmara Municipal de Guabiruba. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você.
Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Nove horas 16 minutos. Estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, conversando aqui com o doutor Fernando e o doutor Rafael. Fernando de Favre, que é o delegado regional, e o Rafael Maia, que é o advogado. Eles são autores do livro Análise Criminal dos Homicídios em Brusque no ano de 2017. Vítima, indiciado e circunstâncias. Bom, vamos de novo voltar a essa questão do perfil. Eu estava olhando aqui no livro e aqui em Brusque nós temos o doutor Rafael nasceu aqui, né? Família brusquense, né? O doutor Fernando já está há quantos anos? A minha primeira comarca foi aqui em 2008. Aí, casou, 2019, tem filho, 11 anos, mas entre idas e vindas, foi um filho e já a esposa, ambos daqui da região. Tu já está enraizado aqui na cidade. Sim, sem dúvida. Mas o nosso brusquense, como nós temos o hábito de falar, o brusquense, ele vai ali na rua ou no barzinho, ou no Facebook, Facebook eu chamo do barzinho do mundo, né? Porque aqui qualquer um fala, todo mundo tem voz e não importa o teu intelecto, nem a tua graduação, desde o cara que não completou nem o ensino fundamental até o universitário que se formou em Direito lá na Univale ou na Unifeb, vai ali e comenta, cada um com a sua característica e capacidade. Mas o que eu quero dizer é que o brusquense tem a mania de dizer que qualquer situação que tenha a ver com crime, seja latrocínio, roubo, homicídio, feminicídio, é o de fora. Não é uma coisa que... Não, quem é? É o cara lá é o paraense, é o paranaense, é o baiano, E ali tem uma estatística relacionada ao ano de 2017. E pelo que eu vi ali, nós temos uma pessoa, um fato apenas que tem a ver com... É a vítima ou é o criminoso? Não, mas ambos, tá? Ambos, né? Ambos. O que é possível falar sobre isso, doutores, aí? Sobre essa situação que... É evidente que a migração é um fator desencadeante também da criminalidade de uma cidade, é lógico, né? Tem casos que a própria polícia já mencionou aqui, de pessoas que saíram de outros estados, fugidas, né? Porque tem familiares aqui que estão trabalhando, que são pessoas do bem, mas lá no outro estado o cara cometeu algum deslize e veio para cá, né? Tá, e aí nesse aspecto o que é possível a gente falar em relação a... Então, esse é um tema muito interessante que o senhor levantou. Para essa pesquisa ficou bem assim dividido, né? Não tem uma cidade ou um estado que concentre. Então tem só um município que tem mais de um, que é Buerarema, na Bahia, tem 2 indiciados. Isso em 2017. Em 2017, depois Brusque, aí temos Clevelândia no Paraná, Curitiba, Dionísio Cerqueira, Lages, Palmas, Foz do Iguaçu, Pitanga. Então é espalhado, e de fato nesse ano nos homicídios ficou concentrado assim para pessoas de fora de Brusque. Por outro lado, eu fiz uma pesquisa faz 2 anos na UPA. Então a gente fez uma pesquisa com os UPA é a unidade prisional aqui da cidade. E a gente fez uma entrevista com todos os presos na época. Não foi uma amostragem, foi todos. Eram mais de 100. Foi qualitativo. Todos, foi qualitativo com todos. E a gente queria saber uma série de fatores também para entender quem é o preso de Brusque. Também era 2017. E ali a gente se surpreendeu com o resultado. Porque a cidade que mais tinha preso era Brusque. Então a maioria dos presos... domicílio em Brusque. Não, nascidos em Brusque. Nascidos em Brusque. Que foi uma surpresa, porque a gente ouve também sempre pessoal de fora, norte e nordeste. E outra coisa também, isso na época, né? Hoje eu não sei porque eu não fiz a pesquisa hoje, faz 2 anos. Outra coisa que nos chocou é que do norte e nordeste deu 5%. Dos presos em 2017, que, claro, isso naquele dia, porque cada dia muda, né? Entra um preso, sai outro preso, foi naquele dia. Então tinha só de 100 e poucos na época, 5 só era de norte e nordeste somados. Se eu não me engano, era 3 do nordeste, 2 do norte. Então a maioria era de Brusque. Segundo lugar, outras cidades de Santa Catarina. Terceiro lugar, Paraná.
Então, assim, não é uma verdade absoluta que o brusquense não comete crime. É verdade que pessoas que não são de Brusque cometem crime? Até porque hoje a nossa realidade de Brusque é uma cidade com pessoas de todos os lugares, o que é muito bom, na minha opinião, culturalmente. Eu acho que a cidade cresce com isso. Por outro lado, quem vem nem sempre vem nas melhores condições, né? Porque normalmente você não sai da sua cidade, né? Se tá tudo bem com você lá. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, né? Então vem tentar a vida em Brusque e talvez a vida não seja tão boa quanto se anuncia, né? E aí, de repente, chega aqui e encontra uma situação diferente do que imaginava e pode acabar indo para... Porque a gente sabe, aí não é só aqui na cidade, isso é no Brasil, que a baixa condição social tem uma ligação direta com crimes, né? Ainda mais esses crimes, né? Enfim, crime de tráfico de drogas. Mas essa observação que o senhor faz aí, doutor Rafael Maia, é muito interessante justamente para desmistificar essa coisa de que só quem comete crime em Brusque, os crimes estão ligados a pessoas que vieram de outro lugar. Que o brusquense, o nascido aqui, é intocável. E não é verdade? Foi provado agora justamente com esse dado aí, que faz 2 anos, mas que também não deve ter alterado muito, né? Imagino. Agora está sendo feito outro. A gente vai fazer uma nova com as mesmas perguntas para ver o que teve de alteração. Então tinha umas perguntas muito interessantes, até depois um outro dia eu posso trazer também. Por favor. A gente até... uma das perguntas muito interessantes era quem era o maior responsável por eles estarem lá. E aí tinha algumas opções. Polícia, família, sociedade ou eu mesmo. E a mais respondida foi eu mesmo. Então, interessante. Eles admitiam consciência de que o maior culpado era... Claro, outros responderam família, sociedade, mas a grande maioria votou no eu mesmo. Assim. Interessante. O doutor Fernando, o senhor já falou algumas vezes aqui mesmo nesse microfone e há pouco aí fez essa observação que o número de não se ter nenhum adolescente envolvido em crimes, uma das variantes importantes para isso acontecer é o fato principal de que a evasão escolar aqui na nossa cidade é pequena. Aliás, nós trouxemos recentemente a nossa secretária de Educação, que estão aplicando um programa agora com os agentes de saúde, que é muito interessante, justamente para buscar informação nas casas do número de evasão escolar na cidade de Brusque, justamente para tomar uma atitude, porque aqui também nós temos isso, né? Não com a intensidade que se tem em outros lugares do Brasil, mas a gente tem, né? E essa situação, doutor, o senhor acha que tem a ver muito mais com essa situação da necessidade que as famílias de Brusque têm, aí não importa de onde vieram, né? De cobrar dos seus filhos a permanência na escola? Creio que sim, não só das famílias, mas também, como bem mencionado por ti, pela Secretaria de Educação, as escolas, os professores. Eu acredito que a grande lição a ser extraída desse ponto especificamente, é que segurança pública não se restringe à polícia. Esse é o grande dado, assim. A segurança pública, obviamente que a polícia é essencial, as polícias, né? Assim como a guarda de trânsito, o bombeiro, porém não fica a esses órgãos restritos. Então é importante que nós compreendamos o fenômeno da segurança pública, incluindo o Judiciário, o Ministério Público, a OAB, Secretaria de Educação, diretores de escola, todos esses têm influência direta nos dados de segurança pública, porque obviamente droga vendida dentro da escola, ou adolescente que não vai para aula e não se busca o que está acontecendo, isso vai ter alguma relação, se não com um crime, mas com problemas intrafamiliares que depois obviamente vão ter alguma relação com algum tipo de incidência criminal. Então, adolescente na escola, adolescente estudando, adolescente que não está cometendo crime, em regra, né, se tem essa base. Inclusive há estudos nesse sentido, ou seja, adolescente comete pouco crime enquanto ele está dentro da escola. Consequentemente, quanto maior a taxa de escolarização, menor a taxa de criminalidade. Então, essa compreensão por parte da Secretaria de Educação dos projetos preventivos, aí citaria aí o PROERD, o CONSEG, todos esses projetos, o Observatório Social, todos esses estão nas escolas, né? Visivelmente você vê nas redes sociais a atuação. O CONSEG esse ano, diria, o Conselho Comunitário de Segurança, que é uma atividade voluntária, abrangeu hoje todos os colégios de Brusque, públicos e privados, todos. Então, por meio da sua cartilha,
que dá ensejo à redação, que por sua vez dá ensejo à premiação. E isso só foi possível por quê? Pelo incentivo empresarial, né? Doando inúmeros aí tablets, bicicletas e todas essas premiações que são dadas. Então perceba, aí você pega uma relação de baixa taxa de criminalidade adolescente com a CIB, com a CDL, que estão participando das doações, a imprensa, que está muitas vezes aí elucidando os casos, cobrando, mostrando, evidenciando. Então a segurança pública ela não está restrita a órgãos policiais, e costumo dizer que o professor dentro de sala de aula é um agente de segurança pública dos mais relevantes, na medida em que ele sabe quem é o adolescente que eventualmente possa estar ameaçando, ele sabe o adolescente que não está indo, a evasão escolar tem que ser controlada, vamos visitar a família para ver o que está acontecendo, de modo que é um assunto que é muito mais abrangente do que simplesmente polícia e prisão. Eu estou aqui pensando no intervalo a gente estava falando aqui de documentário, durante a entrevista também, e eu acho que toda a família de Brusque tem curiosidade de saber quem matou Ivo Renault, né? Agora em julho fez 70 anos. Quem já leu o livro do Mosman ou já assistiu a peça teatral? Som dos Teares? Isso. Mas será que não é possível daqui a pouco o senhor e o delegado Alex dar uma olhada lá no inquérito? Eu fui lá na casa de Brusque. E aí a gente começa a buscar esses inquéritos dos anos 40, 50. É uma peça desse tamanho assim, ó, Valdomiro da Mota. Hoje você tem peças aí que tem uma sala para, né, doutor Rafael, o senhor que é advogado. E a lá do Ivo Renault é uma coisa desse tamanho, ó. Né? E você começa a folhear lá aquilo e... Enfim, é a curiosidade de quem leu o livro, quem assistiu a peça e também quem foi lá olhar realmente o inquérito para ter uma noção do que aconteceu aquela noite, né? Se tivesse uma maquininha do tempo a gente... Bom, né? Mas aí até uma sugestão aí para vocês aí, de repente... não sei, é uma sugestão, né? Constituir por meio do DNA, né? Mas não dá, né? Mas olha, é difícil. Eu acho que até toda essa curiosidade assim agora teatral é a grande, né, fetiche da coisa. Sim. Assim como lá o Jack em Londres e todos esses demais casos, é um grande fetiche. É bom que as pessoas se mantenham discutindo, e como você disse, são casos que chamam muito a atenção. Os casos criminais, eles chamam muito a atenção. Certa vez eu estava conversando com um responsável de um jornal de grande circulação e ele falou que a página mais lida e mais vista de imediato é a segurança pública e depois os esportes. Então, se abre na primeira página sempre a segurança pública, depois ele vai para o esporte, para a política e para todas aquelas outras coisas que interessam. Porém, a segurança pública, e se tiver um homicídio, então, de fato, é o site mais visitado, é a página mais visitada. É uma curiosidade natural do ser humano, talvez os psicólogos pudessem explicar melhor, mas é uma curiosidade natural e isso é bem interessante, principalmente em Brusque, nós temos poucos casos, então esses casos geram grande curiosidade, diferente talvez da capital de São Paulo, né, que seja só mais um. Aqui e ainda mais um caso dessa repercussão aonde ocorreu com os envolvidos, é algo que já entrou para a posteridade, na verdade. É isso aí, a tragédia vem demais, né? A gente costuma falar aqui no jornalismo que a gente olha aqui as informações que vem pra gente, não da Mota, de acesso às notícias, enquanto que a informação de quanto foi arrecadado numa abordagem da PAI num sábado de manhã teve 10 mil acessos, o assassinato não sei de onde ali na Limeira teve 300 mil acessos, então isso é normal realmente por essa curiosidade que se tem em função da gravidade da coisa, né? Mas o doutor Fernando e doutor Rafael, quero agradecer a presença de vocês aqui falando sobre isso. Esse livro está colocado à disposição no comércio também, nas livrarias, ou ele é apenas de acesso aos profissionais da área? Como é que é? Não, ele está ali primeiramente, para quem quiser consultar, está na Unifeb, né? Na biblioteca da Unifeb, e eventual aquisição ali na livraria do Shopping Gracker, na entrada do Shopping Gracker.
Vai ter o de 2018 também agora? Vai ter o 2018, já está parcialmente concluído a minha parte, pelo menos, né? Já logo em caminho aí para o Dr. Rafael. Em 2018 foram 4 mortes, então reduzimos. Desculpa, 2018 6 mortes. E 2019 também terá. Estamos agora ainda com 4, né? Com 4 homicídios em Brusque esse ano 2019, então ainda os homicídios caíram. Estamos entrando no mês de novembro com 4 homicídios. Então talvez fechemos aí nas primeiras posições, se não a primeira do Brasil novamente. Tanto 2018 quanto 2019, esse assunto não irá parar. Como bem mencionado por Didley, um ano especificamente você não consegue traçar um perfil. E agora com 3, 4, 5 anos de estudo, certamente você vai conseguir ver com muito mais profundidade, entender esse homicídio de Brusque. Então logo 2018 e em seguida 2019, enquanto eu pelo menos estiver à frente da Polícia Civil, nós não iremos parar e vamos compreender e deixar esse legado de estudos aí dos homicídios de Brusque, para que todos possam ter acesso, conheçam a sua polícia, a sua taxa de elucidação, e logo 2018 estará disponível. Esperamos também que o Dr. Rafael possa trazer essa outra informação aí. Mas com certeza. Dessa da UPA aí. Não, foi. Sim, só vocês. Vamos combinar. Quando é que o senhor termina? Pronto, eu não sei porque isso depende de várias pessoas, né, da UPA e tal. Assim que acabar, eu aviso para vocês e eu coloco à disposição até para trazer ambas, para a gente comparar, porque é muito importante que as pessoas conheçam a realidade para sair desses preconceitos que muitas vezes não tem base nenhuma, né? Tudo que é científico eu acredito. Eu gosto disso de buscar dados, informações precisas. E a pesquisa qualitativa, então, ela é muito importante. Sei lá, entrevistar os... Nem sempre você consegue extrair tudo, né, doutor Rafael? Mas dessa vez foi muito bacana. A gente fez por questionários, né? Que eram muitos presos, a gente tinha como também falar com eles. Então a gente fez por questionários e todos responderam. Nenhum se negou. A gente até achou que ia ter um índice de presos que não gostariam de se manifestar, o que a gente entenderia, mas não aconteceu. Todos responderam. E sem fazer nenhuma brincadeirazinha, sabe? Responderam de forma séria, o que a gente ficou bem feliz, que conseguiu nos dar uma maior cientificidade para aqueles dados, né? Ô, doutor Fernando, aí me vem uma outra situação, daqueles crimes que não foram elucidados, né? Eu me lembro de um, que eu acho que não foi em 2017, não me recordo qual foi a data, daquele rapaz que trabalhava na transportadora, ali no Santa Terezinha, e o sujeito chegaram de motocicleta, ele estava voltando para casa, que a casa ficava do lado da transportadora, e foi alvejado, não sei quantos tiros. Foi esse, Didley, foi exatamente isso. Eu acho que 2017? Na minha fala eu acabei citando o Limeira, talvez tenha me enganado no bairro, mas é exatamente esse, foi o caso em aberto 2017. Nos últimos 3 anos, esse foi o único caso em aberto aqui na nossa região de Brusque. Esse inquérito ele foi ao Ministério Público, sem autoria, sem a descoberta da autoria, e retornou para a Polícia Civil para mais algumas diligências. Isso continua sendo investigado? Continua em andamento, é um dos inquéritos que está em andamento hoje na Divisão de Investigação Criminal, e dos últimos 3 anos, esse é o único caso em aberto da nossa região. Essa sempre é uma frustração, pode-se dizer assim, para quem está à frente da... Sem dúvida. Né? É claro que por longos anos não vai se manter uma taxa de 100% de elucidação, né? Isso também seria exigir o impossível dos policiais. Mas é claro que o quão mais próximo nós chegarmos do 100%, tanto que em 2018 nós conseguimos, né, em 2019 também, é importante. Então, sem dúvida, é uma frustração para todos quando tem um crime não resolvido. Isso não só da Polícia Civil, né, de todas as polícias em geral, e principalmente nesse crime grave. Esse ainda é algo que nos atormenta, e esse é o único caso em aberto, muito bem lembrado por ti, de todos esses anos aí que nós estamos apurando, e ainda não concluído. Agora, eu tenho uma curiosidade, porque eu ouvi de um policial há muitos anos, numa entrevista, e ele disse o seguinte sobre um crime, não foi aqui: eu tenho certeza de quem foi, mas eu não tenho prova. Eu não consegui juntar elementos, mas nessa da depoimento, enfim, eu tenho convicção e sei que foi a pessoa, só que eu não tenho provas. É mais frustrante assim para o senhor como policial, quando você sabe que o sujeito que está ali, ele tem culpa do cartório, mas os elementos que são as provas, é aquilo que o doutor Rafael colocou, né? Eu não posso condenar ninguém se não tiver prova. Isso acaba sendo mais frustrante ainda, doutor? Eu não saberia dizer se é mais frustrante, mas sem dúvida é frustrante, né? Então você tem, por exemplo, alguns relatos
de testemunhas que no momento em que você vai documentar aquilo, elas não querem, por razões diversas, por medo, ou você tem denúncias anônimas muito claras. Só que o processo é do jogo democrático, então eu compreendo dessa forma. Isso, claro, que causa uma frustração, né? É um crime muito grave, né? Um crime que nós não podemos deixar passar, o crime de homicídio. Deixo isso muito claro para os policiais, né? Se você tem 10 coisas para você pare tudo e investiga o homicídio, né? Isso é planejamento estratégico. Todos são importantes, mas essa morte aqui não pode deixar passar. Então é claro que frustra, né? Por uma razão ou por outra, porque você não encontrou, porque você sabe quem foi e não consegue provar. É frustrante. Porém, eu acredito que hoje isso tem uma compreensão muito clara que é da regra do jogo democrático, né? O jogo processual esse tem que provar. Não adianta, né? O meu tirocínio, por mais importante que ele seja, mas a prova é natural da democracia e eu acredito que só assim que se faz uma polícia mais bem capacitada, mais bem instruída e com elementos que muitas vezes você, né, vai conseguir sustentar lá pelo promotor. Então é importante que, por mais que o policial tenha essa sensibilidade, que seja isso passivo de documentação, sob pena de, obviamente, se impor a absolvição, que é o correto. Mais uma vez, então, muitíssimo obrigado, doutor Rafael Maia. Tá? Obrigado, doutor Fernando. Eu que agradeço a oportunidade, pelo professor Rafael, pelos nossos colegas da Rádio Cidade, estou sempre à disposição e reforçando, acredito que isso seja uma grande transparência da Polícia de Brusque, é algo que eu não conheço trabalho semelhante aqui na nossa região de Santa Catarina, então é importante que a polícia mostre para a sociedade a qualidade do seu trabalho, independente dele qual seja. Estou sempre à disposição e sabe onde me encontrar. Forte abraço e muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Gelei. Inclusive, muito obrigado por abrir o espaço para mandar o beijo para minha mãe. Ganhei muitos pontos com isso. Mande um abraço para ela. Mando sim um abraço para todos os ouvintes da rádio. Foi nossa colega obrigado. De trabalho na data que, dia 2 agora, completamos 37 anos. Bacana. Muito bom. Perfeito. A sua mãe fez parte dessa história aqui da Rádio Cidade. Bacana. Uma história de sucesso. Muito obrigado para Deise. Forte abraço para ela. Obrigado. Muito bem, são 9h38 agora. Vamos ao intervalo comercial e depois nós voltamos. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade.